Pensa num livro bom, O Evangelho na Vida, do Timothy Keller. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Meus irmãos, eu quero falar sobre este livro, O Evangelho na Vida. Esse livro é de um autor muito conhecido, o Timothy Keller. É um livro que vai trazer coisas bastante especiais para a sua vida e é por isso que eu quero fazer a indicação desse livro no nosso Pensa no Livro Bom. Eu sempre aqui trato em 3 módulos aqui cada vídeo do Pensa no Livro Bom. Eu falo primeiro sobre o autor, depois eu falo sobre a obra e depois eu finalizo com 3 considerações porque eu indico essa obra. Bom, primeiramente, Timothy Keller, para mim, é um dos teólogos mais proeminentes da nossa época, um teólogo que tanto na questão da sua teologia, sua apologética, ele também é importante na questão eclesiológica, missionária, de plantação de igrejas. E vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O Timothy Keller, ele é casado com a Kate Keller, que inclusive também é teóloga, autora de vários livros, como o Timothy Keller. O Tim Keller, como é conhecido, ele tem vários ministérios importantes que tiveram iniciativa com ele. Um deles é a coalizão do Evangelho, The Gospel Coalition, que é como se fosse uma mentoria de líderes e pastores. Por isso ele também é um pastor de pastores, ele treina líderes, treina pastores de forma muito efetiva. Ele é plantador da igreja Redeemer em Nova York. Ele quis plantar uma igreja num dos lugares mais céticos do mundo, que é Manhattan, e ele teve um grande sucesso ali, falando do evangelho com relação à cultura, o significado do evangelho com relação à cidade. Então ele é um plantador da igreja Redeemer, mas também porque ele teve bastante sucesso na maneira como ele expôs o evangelho, fazendo relação com a cultura e com a cidade, ele montou um projeto de plantação de igreja no mundo inteiro, chamado City to City, e que ele treina também plantadores de igreja em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Várias pessoas são treinadas pelo Tim Keller, pelo grupo que ele forma, para plantar igrejas em lugares céticos, em lugares difíceis, onde somente o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode transformar a realidade. Então, para mim, é muito bom falar sobre o Tim Keller. Eu vou citar várias obras dele aqui, mas a primeira eu quero citar esse livro aqui, O Evangelho na Vida. E por que eu quero começar com essa obra? Bom, primeiro porque eu indico essa obra para vários grupos, principalmente de jovens, que trabalham ali com discipulado. Eu gosto muito porque, primeiramente, ele tem uma teologia muito consistente. Quando você olha a obra do Tim Keller, o propósito dele é dar significado e significância do Evangelho na vida comum e na vida da igreja. Então, sobretudo, esse livro é um livro missional, de como que o conhecimento do Evangelho, que é uma informação, gera uma formação na vida e uma transformação na realidade. Então é muito interessante essa forma como o Tim Keller vai trabalhar, porque ele sempre está preocupado que esse Evangelho que transforma a nossa espiritualidade também transforme a nossa realidade. O interesse dele é que esse evangelho não fique só na questão dogmática, na questão teórica, mas que ele, como o nome fala, o evangelho ele venha na vida como um todo, na vida completamente. E como que a graça de Deus ele transforma cada esfera da nossa existência. Então, essa obra aqui ele vai abordar primeiramente
o palco da nossa vida, que é a cidade. Ele vai fazer uma análise bastante interessante e eu gostei muito disso, porque já no primeiro capítulo ele já vai abordando a questão da cidade, a realidade da cidade, como que a Bíblia retrata a cidade, por que a cidade tem tantos conflitos, por que nas cidades há tanta injustiça, qual o coração da cidade. Então ele vai tratando biblicamente sobre essas questões. Uma coisa bastante importante que eu estava me esquecendo é a forma como ele estrutura o livro. Ele começa sempre com um estudo individual de cada pessoa que compra o livro, responder pessoalmente algumas perguntas que ele faz acerca do tema que ele aborda. Ele também, o livro acompanha um DVD. Eu sei que DVD, nem todos os computadores hoje tocam DVD, mas é possível você acessar por outras mídias também. Mas acompanha o DVD com uma fala dele sobre cada um dos temas, que também é uma preparação para a aula, e depois tem a aula com mais algumas perguntas para se debater em grupos. Então é um livro bastante interessante, bastante prático para você trabalhar em grupos, trabalhar com preparação de líderes e de forma muito missional. Tem uma profundidade teológica, mas também tem uma efetividade missional. E essa efetividade missional começa no primeiro capítulo, como eu tenho falado, sobre a questão da cidade, o palco onde a vida acontece. Então ele vai falar primeiro a cidade, o mundo em que vivemos, depois ele vai trabalhar algo que eu achei extraordinário, que teologicamente para mim é perfeito, que com relação ao coração, 3 modos de se viver. Muitos são religiosos, muitos são irreligiosos, e ele vai colocar que é uma terceira maneira de se viver, que é o evangelho. Então, o coração ele é importante aqui. Provérbios vai dizer, né, que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para mim, teologicamente, isso faz todo sentido, porque o próprio Calvino dizia, né, que o coração é uma fábrica de ídolos, né, de que do coração brotam ali ídolos, brotam desejos pecaminosos e que muitas vezes são fonte de idolatria. Por isso que o terceiro capítulo ele vai colocar sobre a questão da idolatria, que idolatria não é somente a questão de imagens, como se falava muitas vezes antigamente, mas que é um pecado por trás de todo pecado. Então, idolatria não tem a ver só com a questão religiosa, mas tem a ver com a consciência da falta do evangelho. Tudo que é falta do evangelho, tudo que é fora da vontade de Deus se torna idolatria e é um pecado por trás de todo pecado. Então, muito interessante essa questão. No quarto encontro, ele vai falar sobre a comunidade. Depois dele falar sobre a questão da cidade, da questão do pecado, né, da idolatria, a questão do coração, ele vai colocar agora a questão da comunidade, como que nós nos entendemos como comunidade da fé, como nós passamos a ter agora uma identidade coletiva e não mais uma identidade unitária, né, individual. Agora a gente tem uma unidade agora que é uma unidade do corpo de Cristo. A nossa identidade agora se torna coletiva. Depois ele vai passando para as questões mais missionais, que é a questão do testemunho, uma cidade alternativa, como que a igreja, como luz nesse mundo, sal nessa terra, ela vai de fato anunciar a grandeza e a glória de Deus, como que o testemunho da igreja vai impactar a cidade, como que o testemunho da igreja é importante para a maneira como a igreja se vê dentro da realidade. Né? Então isso vai ser importante. A questão do trabalho, da vocação, o Cultivando o Jardim, né? Ele vai falar sobre isso. Depois, no sétimo encontro, ele vai falar com relação ao trabalho, é importante uma questão abordada, porque trabalho sempre teve ali presente no Éden como cultivo do jardim. O trabalho ali teve um problema, né?
com relação à queda, que Deus vai dizer que maldita é essa terra por tua causa, por isso você vai produzir nela, mas isso vai te causar canseira, suor no rosto. É por isso que o trabalho passou a ter esse peso, esse cansaço, mas com Cristo tudo é redimido, o trabalho também deve ser redimido, a nossa vocação é redimida. Então a gente trabalha não por causa de um ganho, mas trabalha por causa de uma vocação para a glória de Deus. Então o trabalho ele também é resignificado, isso aqui é importante. E depois ele vai falar sobre a justiça, um povo para os outros. E aqui é que difere de fato uma igreja que é somente para si, ou uma igreja que de fato é cristã, cristã no sentido do Cristo que é para o outro, que é um sacrifício para o outro, como Deus veio à terra para ser um Cristo e ser um sacrifício a nós. E nós como igreja, nós somos o Cristo na terra hoje, Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo de Cristo, que nós sinalizamos esse sacrifício, esse amor ao outro, a gente abraça a dor do outro, somos uma igreja de justiça. E o oitavo encontro é a questão da eternidade, em que nós cremos e por que nós cremos da maneira como cremos e o que esperamos a partir do momento que cremos. Então é a questão da eternidade. Se você observar a estrutura do livro, você vai perceber que é como se fosse uma mini teologia sistemática. De antigamente, né? A teologia sistemática de antigamente começava com prolegômenas, ali a introdução, depois vinha a teologia propriamente dita, que era conhecimento o estudo acerca de Deus, vinha a antropologia, o estudo acerca do homem, depois vinha ali a soterologia com relação à salvação, a eclesiologia com relação à igreja, a missiologia com relação à missão, e aí ia abordando até chegar à escatologia, que era com relação às últimas coisas. Então, se você olhar o percurso que o Tim Keller está fazendo, é uma teologia sistemática simplificada e aplicada. Isso é muito importante. Ela não é só simplificada para se tornar palatável a todas as pessoas e principalmente a um público cético como é em Manhattan. Se você chegar com aqueles livrões de teologia sistemática, o pessoal ia fugir, todo mundo, né? Mas ele de forma simplificada, traduzida e aplicada à vida comum, o evangelho na vida. Por isso que eu gostei demais desse livro, principalmente para grupos de jovens, né, pessoas que querem se reunir em discipulado, é extraordinário. E há 3 considerações por que eu indico essa obra. Primeiro, porque é teologicamente consistente, tem uma estrutura teológica clara. O Tim Keller, ele é um presbiteriano, e você vai vendo que nas referências que ele vai citando, ele cita muito Jonathan Edwards, ele cita João Calvino, ele cita vários teólogos. No entanto, ele não tem uma linguagem muito rebuscada, ele é muito claro nas abordagens dele, mas você vai percebendo de forma muito transparente que a teologia está ali de forma muito consistente. As afirmações que ele faz, cada texto que ele cita, a maneira como ele estrutura o livro, é tudo muito claro, muito consistente. Por isso, eu indico esse livro. Uma segunda razão é porque é uma teologia da praxis. É uma teologia da prática. Ele aborda a questão da relação do evangelho com a cidade, do evangelho com a cultura, com a época de ceticismo e o papel da igreja em tudo isso. Eu gosto muito, né, de vários livros do Tim Keller, porque ele vai abordar sempre dessa maneira. Uma teologia que tenha fundamento, mas uma praxis que tenha compromisso com a vida humana, com a vida das pessoas, com a dor, com a injustiça que ocorre nos nossos dias e a responsabilidade que a igreja tem com relação a isso. E além de ser uma prática e uma responsabilidade da igreja, a terceira razão
que eu indico esse livro é porque ela é missional. O foco é missão. Não é uma teologia de dogma somente, mas uma teologia de serviço. Não é uma teologia de dogma somente, ele é uma teologia dogmática, simplificada e aplicada, mas, sobretudo, é uma teologia de serviço. Serviço comunitário, serviço público na cidade e serviço ao outro. Por isso, são essas razões pelas quais eu indico esse livro do Tim Keller, O Evangelho na Vida. Eu vou trabalhar vários livros dele aqui com você, livros mais complexos, livros mais simples, livros com foco na justiça, outros livros com foco na pregação, mas eu queria começar com esse livro, O Evangelho na Vida, porque ele é uma síntese de uma teologia sistemática, mas ele é uma síntese sem perder a profundidade e fazendo a aplicação na vida comum das pessoas. Por isso que o título já traduz o caráter do livro, O Evangelho na Vida. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos de fato viver esse evangelho na vida comum, tendo a consciência do reino de Deus, consciência de quem Deus é, quem nós somos, a nossa missão no mundo. Se nós tivermos isso, então a gente sabe quem nós somos, a nossa identidade e a identidade que é fruto da graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí no canal, clica aí no sininho para você ser notificado toda vez que sai um vídeo novo no nosso canal aqui. E também, se você gostou ou tem alguma outra indicação de algum livro, se você já leu algum livro do Tim Keller, deixa aí nos comentários. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.